Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Os abraços de hoje vai para Sueli Martins, que nos acompanha de Minas Gerais, lá em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Outro abraço para Nina, ela nos acompanha lá em Senhor do Bonfim, na Bahia. Também para Alê Ferreira, ele sempre está aqui ligadinho no nosso canal. Maria Nascimento, Dilene Caputo, que é lá de Bom Sucesso, Minas Gerais. Frase para hoje: fé. Uma palavra tão pequena, mas com significado gigante. Começando então nosso capítulo de hoje, Helena e Ernesto pareciam estar voltando aos trilhos, enquanto Pedro atrapalhava a tentativa de reconciliação de Gina. Ele não sentia mais por ela da maneira que ela queria. Ele se ofereceu para levá-la para casa, mas ela recusou a oferta, virando as costas para que ele não visse a expressão em seu rosto. Depois que Helena entrou no quarto de Nico para dar boa noite, Ernesto ligou para Irene para agradecer sua ajuda porque eles estavam se reconciliando. Ele não pôde ver a expressão em seu rosto quando ela percebeu que a fenda que ela estava tentando encorajar o crescimento está diminuindo. Quando ele encerrou a ligação, algumas palavras depois, ela então praguejou, dizendo que nada do que dissera funcionou. Ernesto foi ao quarto de Nico e falou sobre uma viagem que faria a Miami para ir à praia quando ele melhorasse. Ele conseguiu conter o desconforto quando Nico falou em se tornar um mecânico como Pedro quando crescesse. Ele disse que era um pouco jovem para tomar esse tipo de decisão e que talvez gostaria de ser advogado, músico ou médico. Nico então explicou porque queria entrar nos carros e Ernesto acabou então pegando o controle remoto e sugerindo que assistissem a um filme. Gina foi para casa e manipulou o pai para ajudá-la a resgatar Pedro, mantendo-o muito ocupado no trabalho para pensar em outra coisa. Samuel não consegue encontrar seu telefone celular, então conversou com Pedro sobre seus problemas com mulheres. Helena pensou na declaração de Pedro para ela, que ela não conseguia tirar da cabeça. Ernesto mandou uma mensagem dizendo que a ama e que dormisse bem. Ela mandou uma mensagem de volta: obrigada, você dorme bem também. Ela estava claramente perturbada. Na manhã seguinte, Samuel e Gabriela conversam sobre seu encontro com Rosa e sua atual falta de interesse por romance. Irene, possivelmente ainda irritada após a decepção na noite anterior, insistiu em recuar. Helena conversou com o doutor, que disse a ela que Nico estava fazendo progressos. Ela pediu-lhe que fornecesse mais detalhes também a Pedro. Nelson ficou preocupado com sua atração por Esther. Ele realmente se confessou sobre isso. O padre ficou chocado por não estar ali desde a primeira comunhão de Gina. Depois de ouvir a confissão de Nelson, disse-lhe que lembrasse de seus pecados sempre que pensasse na mulher e, como penitência, deveria dar bônus aos empregados. Horácio estava no meio de um cabo de guerra entre a Andréa e Mônica, que ouviu seu telefonema para Andréa. Enquanto isso, Pedro recebeu a atualização do consultório do doutor e disse a Augustin que o lembrou pela enésima vez que Helena é casada. Andréa fez uma visita não anunciada ao escritório de Horácio, primeiro conversando com Mônica sobre seus planos para o fim de semana, depois entrando no escritório de Horácio para levá-lo para almoçar com ela. Ele disse que tinha muito trabalho para isso. Por sugestão do que deveria ser restaurante italiano favorito, ele concordou e começou a guardar as fotos e arquivos em sua mesa. Ele mencionou que Pedro viria jantar naquela noite, o que parece agradá-la. Ela então falou sobre Mônica ser solteira e ele disse a ela para não interferir na vida privada de seus funcionários. Irene não conseguia se encontrar em seu trabalho com sua obsessão em sua mente, enquanto Nelson orava em sua mesa, incapaz de lidar com sua própria obsessão. Ele recebeu um telefonema de um amigo perguntando se havia um carro velho que ele pudesse restaurar. A resposta foi não.
mas havia uma alternativa que voamos na parede e não ouvimos. Então, ele encerrou a ligação e saiu do escritório. Ernesto trouxe para Nico seus lápis de arte e papel para que ele pudesse desenhar, e o menino falou sobre desenhar o carro amarelo que ele poderia querer quando ficasse mais velho. Pedro ligou para Helena para agradecer por ter o hospital lhe dado mais detalhes. Ela disse que ele merecia a informação, mas que continuaria a recebê-lo no consultório médico devido à necessidade de suas famílias manterem distâncias uma das outras. Por sua vez, Nico se sentou e começou a desenhar com entusiasmo. A enfermeira disse a Ernesto que sua cunhada estava no refeitório. Então ele pediu licença para falar com ela. A expressão facial de Irene não era da irmã quando beijou na bochecha. Eles se sentaram e ela disse a ele que o irmão de Pedro está trabalhando para o negócio da família e enquadrou isso como uma traição de Helena. Ernesto voltou ao quarto de Nico e o encontrou dormindo. Ele olhou para os desenhos na mesa e não gostou do que viu. Então ele começou a amassar um deles quando o menino acordou. Augusto e Pedro passaram por outra rodada sobre as impropriedades de seu contato com Helena quando Gina ligou. Ele aceitou seu convite para começar a comer com sua família. Helena parecia não perceber que a pergunta de Ernesto a respeito da nova assistente de sua empresa tinha um motivo oculto. Ela disse que não conhecia bem, mas foi informada que ele era muito eficiente. Sua atitude estava mais fria do que no encontro anterior. Andrea falou ao telefone com sua amiga Marta, que pensava estar na Europa. Andrea pergunta sobre Julian, sobrinho de Marta, mas Marta disse que ele não mora mais no México. Andrea estava procurando um cara solteiro para Mônica. Gente, eu não achava que ela era tão sem noção até ouvir isso. A associado de Nelson trouxe para ele um naufrágio que parecia pronto para o ferro velho. Nelson barganhou com ele 1.000 pesos, mas ligou para o chefe do cara para reclamar. Mônica entregou a Ernesto alguns documentos para assinatura, mas ele se irritou por não estarem completos. Horácio ouviu isso e entrou para perguntar o que havia de errado. Eles mandaram Mônica sair do escritório de Ernesto e fecharem a porta. Pedro e Augusto olham então os destroços. Pedro diz a Nelson que, na melhor das hipóteses, demoraria muito. Ele teria que examiná-lo minuciosamente para determinar por quanto tempo. Nelson diz que o cliente não se importaria. Teve de inventar um nome para quando Pedro perguntou quem era. O Pedro disse que ia envolver muitas prorrogações. E o Nelson disse que estava tudo bem. A gente sabe que foi Gina que pediu isso. Enquanto Pedro e Augusto se afastam, Nelson diz baixinho: as coisas que você faz por uma filha. Irene estava muito nervosa com algo a respeito de Samuel, embora Gabriela dissesse que nada aconteceu. Ela não fez então outra ligação. Nico estava então desenhando como um louco. As paredes do seu quarto estavam cheias de seus desenhos. Helena escolheu seu favorito e o estava explicando quando a enfermeira entrou para dizer que sua irmã estava ao telefone. Irene parecia ter inventado um problema sobre um casamento que eles planejavam para distraí-la do verdadeiro propósito de sua ligação. Quando Helena, então, não disse a ela o que ela queria ouvir, ela ficou nervosa, começou a chorar e desligou antes que isso se tornasse óbvio. Pedro listou tudo o que havia de errado com o naufrágio, enquanto Augusto fazia anotações e Domingo ouvia. Seria um trabalho muito caro. Gina passou só para descobrir isso, depois disse que queria cumprimentar o pai dele. No entanto, ela foi ao escritório de Nelson para elogiar seu esforço nisso. Ele disse que faria qualquer coisa para agradá-la, mas depois o chocou quando ela disse que Pedro disse que iria custar 200.000 pesos. Ele pareceu notar que isso não incomodava em relação ao futuro custo de um casamento que sabemos que não acontecerá. Pedro comia com a manipuladora Gina em um café ao livre, enquanto Ernesto jantava sozinhos em sua elegante sala de jantar. Irene ligou para ele, mas ele não estava com vontade de falar com ela. Ele desligou rapidamente, o que a faz desconfiar em Gabriela, que estava a caminho de um encontro com Samuel. Essa data não agradou a Domingo, que também ficou desapontado com a quantidade de vegetação que Esté pôs no seu prato. Ele pediu algumas quesadilhas e ela disse que ele precisava comer abóbora antes de ela servir as quesadilhas.
Por sua vez, Samuel e Gabriela estavam em uma festa com outros 3 casais, tocando algo como uma música mais leve. Isso levou a algo parecido com o primeiro beijo que eles disseram mais tarde, que fez então ela pensar seriamente no quanto está apaixonada. Só que Samuel estava totalmente envergonhado. Enquanto isso, o doutor levou Nico para uma sala de jogos com outras crianças que fizeram quimioterapia também e que ficaram carecas por causa do tratamento. Ele, então, disse a Helena que ele não poderia receber visitas. Enquanto isso, Pedro mostrou o orçamento a Nelson, que não pareceu muito chateado com o valor e evitou as perguntas de Domingo sobre o cliente. Ele então recebeu um telefonema da secretária do Dr. Veg informando que Nico tinha permissão para receber visitas agora. Domingo estava apreensivo com isso. Ele foi o primeiro visitante de Nico, enquanto Ernesto e Helena estavam lá embaixo no refeitório. Gente, está cada vez ficando boa essa novela, né? Vocês estão gostando? Comentem aqui abaixo em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e muito obrigada por tudo.